Olá, bem-vindos todos ao meu Tijupá Quilombola Pedagógico Virtual. Vamos falar sobre políticas e práticas interculturais de letramento. Estamos falando, portanto, de sala de aula na escola. O que é a escola? O que é a sala de aula? A escola é uma instituição, né, do Estado mesmo, e a sala de aula está nessa instituição com um currículo, com um programa, com uma seleção de conteúdo. Como é que essa sala de aula, nessa instituição do Estado, pode promover uma prática intercultural de letramento, dadas as políticas de Estado para a educação e para as línguas? Bom, vamos pensar que primeiro nós herdamos uma estrutura de escola, de sala de aula, né, que vem da colonialidade. O Brasil, um país que foi colonizado, né, por Portugal, e herdou essa estrutura de educação, essa estrutura de sala de aula e de ensino de língua. Uma pessoa sabe e ensina para outras pessoas que não sabem. A perspectiva da interculturalidade é diferente, né? Pessoas sabem diferentes coisas, e essas pessoas que sabem diferentes coisas se encontram e trocam saberes e compartilham saberes. Nessa troca estarão em contato diferentes modos de significar o mundo, diferentes corpos, diferentes epistemes, diferentes epistemologias, diferentes modos de significar. E isso é interculturalidade. O da interculturalidade. Portanto, me apoiando aí em Catherine Walsh, Fernando Garcés, esse inter é um espaço político, um espaço de conflito, é um espaço de atravessamento, de travessia. Essas pessoas vão se encontrar nesse espaço, esses saberes vão se encontrar, as línguas vão se encontrar. O que nós chamamos de português brasileiro é uma generalização. Nesse português brasileiro tem muitos português brasileiro. As pessoas falam diferente o português brasileiro porque elas significam diferentemente no português brasileiro os seus mundos. Os povos indígenas do Brasil são plurais, diferentes culturas, diferentes epistemologias, diferentes modos de ver o mundo. Os povos descendentes de africanas e africanos que foram sequestrados e traficados para o Brasil, eles têm diferentes modos de significar o mundo aqui, ainda que signifiquem esse mundo no que nós chamamos de português brasileiro. Do mesmo modo, as descendentes e os descendentes de imigrantes que vieram para cá, e também ciganos e ciganas e a comunidade surda, que, né, tem o português como segunda língua, a Libras é a primeira língua, e poderia ficar listando aqui, né, por horas a infinidade de diferenciações que nós temos e que nós sistematizamos como uma só comunidade quando nós falamos em português brasileiro. Então, o português brasileiro não é tão diferente de língua portuguesa quando nós generalizamos. Do mesmo modo, nós podemos pensar no ensino de inglês e também de francês, de espanhol, de italiano. Então, isso é a sala de aula. A sala de aula, ela é intercultural. Nós podemos ou não reconhecer isso e promover uma prática intercultural de sala de aula. Aí é diferente. Promover a prática intercultural é promover esse espaço de encontro, em que esse inter é o espaço político de encontro que é conflituoso. Não podemos negar o conflito, nós temos de significar o conflito, de interpretar esse conflito e ir negociando, reconhecendo, né, o que é o conflito, o que esse conflito traz de histórico. A interculturalidade, ela problematiza as razões da existência das diferenças. Por que é que falamos português aqui nesse lugar? Por que é que o português é a única língua oficial do Estado neste território, com tantas línguas efetivamente faladas todos os dias neste território? Por que é que a língua inglesa é falada em tantos países fora da Inglaterra? Por que é que o francês é falado em tantos países fora da França? Por que é que o espanhol é falado em tantos países fora da Espanha? O que aconteceu?
que essa língua se tornou a língua de tantos países. E por que é que o espanhol ora é ensinado no currículo, ora entra para o currículo do Brasil, ora sai do currículo do Brasil? Por que é que agora na BNCC a língua inglesa tende a ser a única língua estrangeira? Que práticas nós poderemos promover em sala de aula para desestabilizar essa visão de língua estrangeira única, de língua oficial única dentro de um território continental como o Brasil? O pluralismo sociolinguístico traz essas desestabilizações. O pluralismo sociolinguístico diz: você, neste território, fala português porque foi decidido que você tem que falar português. Você fala português porque o seu ancestral, em um momento, foi sequestrado de um território e trazido para cá. Foi vendido como mercadoria. É por isso que você fala português. Mas o seu português jamais vai ter o mesmo valor que o português de quem veio na embarcação dos dominadores deste país. Não é a língua, é o corpo que fala. Por isso temos de ter muito cuidado com o ensino da norma e, sobretudo, com o ensino de pronúncia com correção. Quando nós corrigimos uma fala, nós não corrigimos a língua, nós corrigimos o corpo de um território. Quando nós corrigimos a pronúncia do R intervocálico, por exemplo, e aí esse R, ele é um fenômeno, porque em todas as línguas ele é uma expressão de embate linguístico. Né? O crioulo das Antilhas, o Fanon fala, né, na Martinica, o crioulo das Antilhas tem o R como marca de conflito. Né? O antilhano, ele cancela ou ele exagera. Ou ele fala França, ou ele fala França, né? Vai exagerando. Mas a marca de uma das marcas, né, de distinção entre o crioulo antilhano e o francês é o R. O R no Brasil, pós-vocálico, é estigmatizado quando nós realizamos a variante retroflexa. Né? Falar porta é uma marca, falar porta é uma marca. Lima Barreto destacou isso em Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? O R herdado quase ninguém mais fala, que é vibrante. Quando você fala porta, esse é o R herdado, e porta é o R estigmatizado, porta é o R de prestígio. Então nós temos essa luta aí, né? Quando o aluno fala no inglês, vai falar very, o professor vai corrigir porque precisa ensinar a norma correta, que não é very, é very, mas há um lugar em que very é a norma comum. Então, essa correção, ela é valorativa. Então, não é só assim, isso é certo, essa pronúncia é certa, essa pronúncia é errada, mas o lugar e o corpo onde se fala de uma forma é melhor, vale mais do que o corpo e o lugar onde se fala de outra forma. É isso que nós estamos dizendo quando nós corrigimos. Eu estou em um lugar onde se pronuncia mais o R retroflexo do que qualquer outra variante pós-vocálica do R, por exemplo. E essa estigmatização tem a ver com esse território, que é chamado de os confins do sertão do Brasil, embora esteja neste território a capital federal do país. A valoração da língua, a valoração do corpo e do território. Problematizar isso, discutir isso, é promover um letramento para além do crítico. É promover um letramento intercultural, porque se problematiza as razões pelas quais uma língua é falada de um jeito em um determinado território. É dizer que
o modo de falar, para além da variação linguística, o modo de falar tem razões políticas do Estado, e são razões políticas do Estado que a sociedade absorve e passa a colocar na balança de poder da sociedade. E o falante, ele passa a representar esse valor que a língua tem, a língua passa a representar o valor que o falante tem, nessa dialogicidade. A correção, ela tem de ser problematizadora, se ela não pode ser abolida, que é a minha perspectiva, ela precisa ser, pelo menos, problematizadora, dentro de um contexto, no nosso caso, colonialista imperialista. Ensinar língua não é ensinar a falar corretamente. O espaço de promoção intercultural do letramento é o espaço da construção do significado de um corpo no mundo. Nós não somos bonequinhos, né, falantes, nós somos pessoas com sentimentos e com uma história, com uma memória. O meu corpo traz o encontro dos corpos que foram sequestrados, traficados e trazidos para cá, e dos corpos daqui que foram desterritorializados das suas aldeias. Isso diz sobre a minha fala, isso diz sobre o meu sentimento com a língua que me foi imposta, que não é minha, que é o português. O meu nome é Tânia Rezende, eu sou da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Obrigada.